Tudo bem, Fábio? Joia, Boa noite. graças a Deus. Graças a Deus também. O pessoal tá entrando aí já rapidinho. Sim. Hoje eu fui o Vamos. primeiro. Depois de você, eu fui o Estão primeiro. na porta já, né? Já Esperando estava abrir a aqui. porta. É isso. Aí. Então vamos lá, pessoal. Agradecendo a presença de todo mundo aí. Aí Sim. enquanto o pessoal vai entrando na sala, a gente vai fazer o voto de paz aqui. Tá bom? Sim. Hoje, mensagem 196. Respeito à crença de cada um. Sabemos que todas as pessoas têm algum tipo de crença. Com relação às várias religiões existentes, não devemos jamais querer impor aos outros as nossas crenças e convicções. Todos têm o direito de seguir esse ou aquele caminho, porém não se deve nunca diminuir ou ridicularizar a crença de alguém. Talvez estejamos destruindo a única sustentação que aquela pessoa possui na vida. Respeitemos todas as crenças, pois embora os caminhos sejam diferentes, no final todos levarão ao Criador, nosso Pai Celestial. Nosso querido Mestre Jesus jamais nos impôs qualquer religião, mas, sobretudo, deixou claro que ele seria o caminho para o Pai, através dos seus ensinamentos, cuja base era o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em outras palavras, Jesus não teve uma religião, no sentido ortodoxo do termo, porém, deixou-nos as bases para a verdadeira religião, aquela que une todas as almas, crente num vínculo comum, em que o amor se expressa como o alimento de todas as almas. Então, que nossa crença maior, acima de qualquer dogma no ritual, seja no amor e na caridade. Bom, aqui essa mensagem fala bastante de respeito, né, às mais diferentes religiões ou não religiões, né, ou quem prefere acreditar somente na ciência. Por quê, né? Porque aqui está dito, né, que até tem um capítulo do Evangelho, que eu não lembro o número agora, que é o fora da caridade não há salvação, né, que acho que uma das partes mais bonitas do Evangelho, porque que me transformou esse espírito, que lá está dizendo que não está dizendo fora do espiritismo não há salvação, ou seja, qualquer um poderá ser salvo, sabendo amar e praticar a caridade, né? E respeito ao próximo, que é um tipo de amor também. Então, eu acho que o respeito, né? E qualquer tipo de imposição, né? Gera uma revolta pra gente, né? É assim, no sentido de a pessoa querer que você acredite em tal coisa, a pessoa querer que você frequente tal lugar. Isso não é legal. Então, deixemos as pessoas livres e se porventura a gente quiser inspirar as pessoas a praticar o que a gente pratica, tente ser o melhor naquilo que você faz, né? Para que sirva de exemplo e talvez a pessoa queira seguir o que você segue. Acho que é isso, né, Oswaldo? Interessante aqui que ele fala, né, que Jesus ele não indicou nenhuma religião, mas ele deixou as bases, né, para essa religião. E a base do entendimento de religião para Jesus é o que ele diz, né? O maior mandamento da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ele diz ali, né? Princípio da religião de Jesus, amor e caridade. Então qualquer religião que parta para um lado diferente disso, né? Acho que é o princípio. A religião que tem amor, tem caridade e preocupação com o outro, que prega o amor, né? Que prega tudo isso que Jesus ensinou de bom, ela é o caminho certo, né? Agora, qualquer religião que queira levar você para uma intolerância, para separação, né, de pessoas, aí você sabe que não é o caminho, né, que não é o caminho correto. Jesus, apesar de não indicar e dizer de nenhuma religião, a religião dele é amor, né, fazer o bem, amar o próximo, se preocupar com o próximo, perdoar, ser humilde, tudo aquilo que leva para o bem, né, sempre preocupando-se com o outro. Então a religião de Jesus é essa. Qualquer uma que não faça isso, como disse, né? Eu acho bacana que Chico Xavier, quando Emmanuel aparece para ele, né? E ele diz, né? Se em algum momento eu fugir do entendimento de Jesus,
de Kardec, né? Que seja fora disso, você me deixe e siga outro, né? Então, as religiões deveriam pregar isso mais constantemente, né? Pregar fazer o bem, amar, quer dizer, sem divisão. Se o outro gosta de ser desse jeito ou daquele jeito, prefere, para ele se aproxima mais de Deus daquela forma, por que que sou eu que vou criticar? Eu sempre falo, está fazendo bem para os outros, segue, né? Não tem mais o que fazer. Eu acho que a base de religião é essa. Como diz aqui, né? Há vários caminhos que levam a ele, né? Então, independentemente do que você acredita ou não, se você praticar o bem, você vai chegar até ele. Com Então, é certeza. isso mesmo. Com certeza. Deu uma caidinha aqui na live, pessoal, na conexão. Já tá voltando aqui de novo, pessoal. Oi, Oswaldo, tá me escutando agora? Já, voltamos. Engraçado que Deu uma travada. pra mim o seu vídeo tava perfeito. Mas interessante que travou. Eu acho que o meu upload aqui que não tava funcionando, acho. O pessoal tá voltando aí já? Sim, Aí, como quiser começar com a prece, pode começar. tá. Não sei. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores e nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Então, Oswaldo, agora a gente está na beneficência, né, do capítulo 13, que é o Eu acho que capítulo dá, que fala de caridade. sim, eu acho que dá para ler dois, o 11 e o 12. Tá, A gente comenta e depois a gente deixa o restante para... tá. Que são Então, 6, acho que são 6, né? são 6 itens, Então eu vou ler 2 parágrafos. 11 e 12, isso. Comentário aqui, tá? Parágrafo Sim. 11, então. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo que se encerra de grande e suave, a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhem ou trem com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo. Se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes? Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade entregais a alegria a esses pobres famílias que não conhecem a vida senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito esse semblante decorados, ilumina-se de esperança, porque não tinha pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam, repetiam essas palavras que penetravam, como agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome, ó, compreendei quanto são deliciosas as impressões daqueles que vêm renascer e a alegria onde um instante antes não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio,
ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestides um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes, tu deves conduzir os povos à felicidade, e te praticando essa, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro, e durante seu exílio na terra, tu lhes serás a consolação, o antigozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Fosse tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam, meus irmãos, encarnados, crer na voz do amigo que lhe fala e lhe diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida, ó. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quantas misérias aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma mão amiga para os socorrer e lhe fechar os olhos quando as mortes o reclamem. Quanto bens a fazer, ó, não vos lamenteis, mas ao contrário, agradeceis a Deus, e prodigalizai prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis desse mundo alegrias bem suaves e mais tarde só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Agora, parágrafo 12. Sede bons e caridosos. Essa chave dos céus que tendes em vossas mãos, toda a felicidade eterna está encerrada nessa máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação, senão nos impulsos da caridade. Sende bons, sustentai vossos irmãos e deixar de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar na narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se não procurasseis, senão a volúpia que proporciona uma boa ação, permanecereis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos recorda piedosa lembrança. O Cristo não vos disse tudo o que concerne as virtudes da caridade e do amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapa os ouvidos a essas divinas palavras? O coração, todas essas máximas suaves? Eu gostaria que colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandonasse esse livro. Faça dele uma palavra oca, carta fechada. Deixasse esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm, senão do vosso abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Leia depois essas páginas ardentes de devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei armas das vossas brandura e de vossa lei, de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação da vossa nova doutrina. Não é senão o encorajamento que viemos vos dar, não é senão para estimular vosso zelo e vossas virtudes que Deus nos permite nos manifestemos a vós. Mas se quisesse, não se teria necessidade senão de ajuda de Deus e da própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas senão para os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício nas virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade não há esperança num futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Como querer se
desconhecer essa suprema bondade, qual seria esse pensamento ou coração bastante perverso para reprimir e expulsar esse sentimento todo divino? Qual seria o filho bastante mau para se rebelar contra esse doce carinho e a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos têm também o pudor de suas obras, mas creio aquela que comecei, uma das quais devo mais contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas dóceis e caras irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Eu as vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e de sacrifícios. É uma grande felicidade para mim ver quanto o seu caráter é honrado, quanto a sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra da propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não dê desde a vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos de Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Então, né, nós estamos nas instruções dos Espíritos, né, do capítulo 13, como você diz, né, as psicografias dos Espíritos para passar para nós algum ensinamento. Então, Allan Kardec, em todo o Evangelho, ele inicia uma passagem, né, que está no Evangelho, passagens de Jesus, depois de tudo aquilo que ele estudou ao longo do tempo, né, que ele esteve em contato com os Espíritos, ele traz esse entendimento, né, junto dos Espíritos, e depois daquelas cartas que ele recebeu ao longo do tempo, né, que ele fala que ele teve contato com mais de 1000 centros espíritas espalhados pelo mundo, né, quando o espiritismo aparece, e ele falou que tinha uma quantidade grande de espíritos espalhados ao longo daqui do planeta Terra, e relacionado a um assunto, ele escolhia um ou outro para exemplificar aquele capítulo. Então, no capítulo 13, que ele fala bastante da caridade, nós entramos hoje no item, né, ou no termo beneficência. Então, quando você vai pegar no dicionário, né, o que significa beneficência? Até tem hospital em São Paulo, né, com esse nome, ele diz assim: ato ou prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, filantropia, ação de quem faz o bem, comportamento de pessoa que busca ajudar ou fazer bem ao próximo, bondade, humanitarismo. Então, nesse item, né, ele fala de beneficência. Então, ele fala assim, o que seria beneficência? Preocupação constante com o próximo, em ajudar, né, tempo inteiro. E aí, ele pega aqui, né, como a gente falou, os dois primeiros que nós lemos. Um é um bispo, né, uma pessoa que foi aí bispo numa cidade, chama Argel. Ele dá essa comunicação em Bordeaux em 1861. Ele inicia dizendo, né, e essa beneficência, o ajudar o próximo, o se preocupar com o próximo, ele diz assim: vos proporcionará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são abaladas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ele começa dizendo, né, que fazer o bem. E eu falo assim, eu lembro, né, quando eu estava na escola, e alguns professores ensinavam, né, que a gente deveria fazer uma boa ação todos os dias. Se a gente aprendesse a fazer isso, a nossa vida seria melhor. Quando a gente vai buscar nos ensinamentos, né, nesse segundo que nós lemos, ele fala, se a gente buscar exemplos aqui na Terra das pessoas que fizeram um bem, né, a gente vai ter sempre alguém, e a gente falou já outro dia, quando a gente lembra de pessoas para falar o bem, a gente falou aqui, né, o Chico Xavier foi escolhido o brasileiro, né, o maior brasileiro de todos os tempos, numa pesquisa feita concurso feito pelo SBT, e a gente vive lembrando de pessoas. Quais pessoas? As pessoas que fizeram o bem. Então,
ele já começa dizendo, né, que isso de fazer o bem, né, fazer a beneficência, proporcionará às pessoas os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração. Quando a gente se preocupar, né, que a gente fala assim, a gente ainda está, apesar de a gente fazer uma coisinha ou outra, a gente ainda está distante, né? O nosso coração, o nosso dia a dia, ele não é voltado para isso, né? Ele é voltado para as nossas coisas, né? Para o nosso benefício. Primeiro a gente pensa na gente e sempre a gente deixa para o próximo o que sobra da gente, né? A gente já estudou e Jesus recomendou a gente não fazer isso, né? Então ele diz assim, né? As pessoas às vezes entram em depressão, a gente já tinha falado isso em outros momentos, as pessoas, eu não tenho alegria, não sei aonde buscar, né? Minha vida às vezes parece vazia, né? Eu não sei para onde eu vou, o que eu faço. E sempre que a gente ouve da parte dos ensinamentos espirituais, o que a gente ouve? Que é na caridade, no fazer o bem, no ajudar aos outros, que nós vamos conseguir, ou onde nós vamos alcançar isso. Então ele diz assim, né? Se pudesses compreender tudo que existe de grande e doce na generosidade das belas almas, aquelas que ajudam as pessoas, esse sentimento que faz com que vejamos o nosso próximo como nós mesmos. Quer dizer, ele, né, pelo que dá a entender na biografia dele, se você for buscar, foi uma pessoa que fez isso na sua última passagem na Terra, nessa última encarnação que ele teve. Então ele diz assim, quando a gente conseguir isso, né, perceber o que existe de grande e doce na generosidade dessas pessoas que ajudam, esse sentimento que faz com que vejamos o nosso próximo como nós mesmos, porque nos dispamos com alegria, quer dizer, né, quando a gente fizer uma caridade, que não seja algo, naquilo que a gente está falando, forçado, que seja algo assim, né? Ver uma pessoa passando frio, tiro a minha blusa e dou para ele, né? Quem que consegue fazer isso? E divide o próprio prato de comida. É nisso, né, que esse capítulo que a gente está estudando fala. Não é o de dar sobras, é de se perceber uma pessoa capaz de ajudar ao outro. Aí ele diz assim, pudesse, meu amigo, não ter outra ocupação, senão a de fazer os outros felizes. Quer dizer, ele vai insistindo nisso. Ele cita aqui, né? Quais as festas do mundo que poderias comparar a essas festas alegres, quando, como representantes, eu achei bonito, até grifei aqui, né? Ele usa o termo, uma pessoa que está ajudando ao outro, que está fazendo a caridade, ele diz assim, representantes da divindade. Dais alegria a essas pobres famílias. Aí ele começa a citar aqui, né? Pessoas, com certeza, ele viveu isso diretamente, né? A pobreza em algum lugar, onde ele foi participar, né? Ele diz aqui, né? Que ele foi dividir o pão, que ele viu pessoas sofrendo, choravam, gritavam e repetiam, né? Estou com fome. No caso dele, né, e de alguns aqui, a gente vai perceber que a caridade feita por eles foi essa caridade mesmo de auxiliar materialmente, diretamente essas pessoas, né? Então, ele diz assim, imagine, né, uma criança gritando, estou com fome. Aí ele diz assim, compreendei o quanto são deliciosas as impressões daquele que encontra alegria, aquele que vai, né, saciar a fome de alguém, que vai levar uma consolação para alguém. Ele diz, compreendei o quanto são deliciosas as impressões daquele que encontra alegria, onde, um pouco antes, no momento anterior, havia desespero. Você consegue ir lá e resolver esse problema. Então ele diz assim, entendei quais são vossas obrigações para com os vossos irmãos. O ensinamento de Jesus, ele fala claramente isso, que a busca do ser para a evolução, né, aquelas pessoas que querem alcançar o céu, o paraíso, ele diz que a obrigação das pessoas é com os irmãos, né? A nossa obrigação é com o nosso irmão, com o nosso próximo. Ele diz assim, ide ao encontro do infortúnio. O que a gente tinha estudado lá atrás, nos primeiros itens desse capítulo, que ele fala, infortúnios ocultos. A gente faz caridade para as pessoas que aparecem para a gente.
para as pessoas que alguém falou, ah, lá tem uma pessoa, ou você vê uma pessoa na rua, né? Hoje é muito fácil uma pessoa colocar um chapeuzinho no chão ali e ficar esperando alguém colocar dinheiro, né? Então, às vezes a gente passa, tira uma moedinha do bolso e coloca lá, e sai feliz da vida que fez, né? Uma caridade. Às vezes vai na igreja e deixa uma moedinha, um dinheirinho lá, e acredita que fez caridade. Ele fala que não, né? Que a caridade mesmo vai ser aquela quando a gente ir atrás de encontrar as pessoas com dificuldades, e não delas precisarem vir até nós. Então, diz assim, ide ao encontro, principalmente das misérias escondidas, pois essas são as mais dolorosas. Ele continua, ides, meus bem-amados, e lembrai-vos das palavras de Jesus. Tem uma passagem que Jesus cobra, né, dos apóstolos. Ele diz aqui, quando vestir de um destes pequeninos, pensai que é a mim que estáis vestindo, né? Ele usa uma palavra assim, né? Estive fome e me deste de comer, estive frio e me deste de vestir, estive na prisão e me visitaste, estive no hospital e também fosse me ver. Quer dizer, Jesus, ele se coloca como sendo, né? Quando você faz a caridade para aquele ser que está em dificuldade, ele diz, você está fazendo para ele, para Jesus, você está fazendo para Deus, né? Então, quando a gente conseguir, na verdade, encontrar isso, daí ele usa aqui, né? Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes. E ele diz que é a caridade, ele usa o nome, né? Ele diz assim, és tu que deves conduzir os povos à felicidade. Quer dizer, a felicidade no mundo da Terra só vai acontecer quando as pessoas se preocuparem umas com as outras. Aí ele diz, praticando-te, terão prazeres infinitos no futuro. Durante seu exílio na terra, tu serás sua consolação. Serás a antecipação das alegrias que provarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no amor de Deus. Então ele diz assim, quando a gente passar pela terra, ele diz que é um exílio, né? Que a gente está exilado de um mundo melhor para aprender alguma coisa. Aprender o quê? A fazer o bem, a se ajudar. E depois nos encontrarmos todos num lugar melhor e viver uma vida melhor, de felicidade, né? Então a gente percebe que no planeta Terra nós não temos isso, né? O que a gente faz e a gente vai perceber em algum momento, quando a gente conseguir encontrar o vazio, né? Que eles falam, o vazio da alma, quando você tiver várias coisas materiais e ainda se sentir um vazio, né? Tá faltando alguma coisa, um monte de gente fala isso. Aí eu, nossa, eu tenho tudo, mas não sei, parece que me falta alguma coisa. Aí quando você vai procurar nos ensinamentos desses seres, falam, você só vai encontrar felicidade quando a sua preocupação for amenizar o infortúnio, né? Amenizar o sofrimento das outras pessoas. Então ele diz, né? Ele fala, usa o termo caridade como sendo o que vai nos ajudar a fazer isso. E aí ele diz assim, né? Que nós vamos encontrar nela o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. E quando aí ele usa o termo, né? Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, nós fazemos isso, né? A gente sempre fala com relação àquelas pessoas que se dizem ateu, né? Ah, eu sou ateu. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer um que era a pessoa caridosa naquilo que a gente leu lá no Gotas de Paz. Ele era uma pessoa que não acreditava na religião, mas era uma pessoa que ajudava os outros. Dizer, qual religião é melhor, né? É. A religião. E aí, aqui ele diz assim, né? Quando a gente conseguir, na verdade, isso de buscar, que as pessoas acusam, ah, Deus não existe. Por que as pessoas acreditam que Deus não existe? Porque eles acham que Deus não deveria permitir sofrimento na Terra. Que as pessoas não deviam passar fome. E ele diz, né, pelo que é o ensinamento, Deus quer da gente, na verdade, a nossa participação nisso. Né? Então Deus não é esse ser ruim, ele está permitindo que os seres criados por ele encontrem isso. Porque para nós, o que nós queremos de Deus é que Deus faça pela gente. Eu conversava hoje com um colega no serviço, a gente vai no centro espírita, que é o nosso caso,
é buscar que o Espírito faça alguma coisa pela gente. Para tirar o meu trabalho, né? Eu vou lá, minha vida não está dando certo, está sendo atrapalhada. Vamos lá, que o Espírito vai resolver. Aí eu quero que Deus resolva o meu problema. Por quê? Porque eu não quero ter problema. Eu quero ter na terra alegrias, viver o bem, a paz, comer, beber, mas eu não quero ter problema. A hora que eu tiver problema, quem tem que resolver isso é Deus. E pelos ensinamentos de Jesus e pelos ensinamentos desses seres, né, que viveram na terra fazendo isso, eles dizem que não, que esse é o nosso trabalho. E é nós que vamos ter que minimizar, ajudar, minorar, a tirar o sofrimento dos outros. Como? Dividindo o que eu tenho. Porque não é. Algumas pessoas vão dizer, mas é meu trabalho, eu consegui, é meu, é meu, é meu. Aí você vai lá num capítulo do Evangelho, ele diz, né? Que tudo que me é dado é de empréstimo, é por um tempo. Quando eu sair da terra, ficará tudo aqui. Então é um empréstimo que Deus me deixou. E o que eu faço com isso? É meu, é meu, é meu, eu quero. E aí as pessoas falam, mas tem tanto sofrimento na Terra. Por que tem tanto sofrimento na Terra? Porque nós, os outros seres, não nos preocupamos com isso. Quer dizer, é muito difícil, né? Qual a melhor religião falados ali no início do Gotas de Paz? A do amor e da caridade. Aquela que auxilia o outro. Né? Então ele diz que quando, né, ele encerra aqui dizendo, né, agradecer a Deus e distribuir sem limites a vontade, vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro a todos que, pobres dos bens deste mundo, se enfraquecem no sofrimento e na solidão. Se fizerdes isso, colhereis aqui na terra as alegrias muito doces. E mais tarde, aí ele usa até um termo, achei bacana, ele encerra assim, né? E depois disso? Não sei, só Deus sabe. Então, quanta, né, como diz assim, quanta coisa a gente percebe, né, nesses ensinamentos com relação à caridade. A segunda passagem, o segundo que foi lido, é uma passagem de São Vicente. As pessoas falam São Vicente de Paula, né, mas na verdade é São Vicente de Paulo. E aí ele diz aqui, ele começa dizendo, né, sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus que tendes em vossa mão. A felicidade eterna, o paraíso, o mundo melhor que a gente busca, ele diz assim, toda a felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Aí ele diz assim, a alma, né, o ser que sai da terra e vai para o mundo espiritual, ele diz assim, somente pode se elevar às regiões espirituais, alcançar algo melhor no mundo espiritual, pelo devotamento ao próximo. E apenas encontra, olha o que ele diz aqui, que a alma ela só encontra felicidade e consolo na prática da caridade. Aí ele diz, né? Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a terrível chaga, né? Eles usam como doença, como coisa ruim, o egoísmo. Aí ele diz, se cumprido este dever, abrirá o caminho da felicidade eterna para vós. Quer dizer, aqueles que buscam a felicidade eterna, aí você falou, né? Daquela palavra que nós ainda vamos estudar, que é dita por Allan Kardec, né? Ele diz que fora da caridade não há salvação. Quer dizer, se as pessoas estão buscando algo melhor nesse universo de Deus, ela só chegará através da caridade. Então não adianta você querer ler Bíblia, ajoelhar, rezar, ir no monte, isso, aquilo, se você não auxilia o próximo em tudo, né, que ele precisa. Então ele diz assim, quem dentre vós já não sentiu o vosso coração pulsar, uma alegria interior se ampliar ao relato de uma boa ação, né? Tem um monte de gente que fala, né? Hoje eu encontrei uma pessoa, e a pessoa está precisando de tal coisa, e fui lá e consegui isso. A pessoa sente de verdade essa felicidade ao auxiliar os outros, né? Quando alguém chega até você e sai feliz por algo
que você fez, a gente fala assim, por mais que a gente queira dizer que não, a gente sente-se bem, né? Certeza. Quando você consegue dar algo a alguém que precisa, né? Então ele diz aqui, né? Quem dentre vós, ele está falando para todos nós, quem dentre vós não sentiu seu coração pulsar, uma alegria interior se ampliar ao relato de uma boa ação? E é verdade, né? Quando a gente estuda a história desses seres, a gente se comove. Quando a gente assiste um filme, ou quando a gente vê uma novela, né? Eu falo assim, eu já vi pessoas falar, não, eu torço para o mal. Não, as pessoas torcem para o bem. As pessoas querem que o vilão acabe se dando mal. É bonito quando você vê um personagem que ajuda, que é, né, carismático, que quer o bem, que se busca. E aí você torce por ele, né? Então a gente fala assim, de quem que a gente gosta? A gente gosta de Jesus, a gente gosta de Chico Xavier, a gente fala bem de Irmã Dulce, de todas, né? Madre Teresa. Por quê? Porque são pessoas que fizeram coisas que nós, na verdade, gostaríamos de fazer, mas não sabemos ainda como fazer. E o problema nosso é que a gente fica esperando que essas pessoas façam por nós. Né? Que é aquilo que a gente fala, né? Ah, que Deus te ajude, né? A gente quer que Deus faça, eu não preciso fazer. Né? Eu acho assim, a oração ela é muito bem-vinda quando a gente consegue, por uma oração, conseguir alguma coisa para os outros, né? Mas a gente às vezes fica esperando que alguém faça para que eu, na verdade, não preciso fazer. Aí ele usa, né? Exemplos para nós não faltam. Né? Os exemplos não vos faltam. Então, eu citei aqui 4 ou 5, né? Ele diz assim, os exemplos não faltam. O que que falta? Ele diz assim, é boa vontade, que é rara. Boa vontade, ou seja, a vontade de auxiliar os outros em nós. O que falta para nós é isso. Ele diz assim, boa vontade, que é rara. Aí ele diz assim, notai que a história guarda lembranças de amor e de respeito por muitos homens de bem. Foi o que eu falei, a gente citou aqui, né, vários deles que fizeram bem e a gente cita eles. Aí ele diz assim, não vos ensinou o Cristo tudo que diz respeito a essas virtudes? Aí ele coloca, de caridade e de amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que fechar os olhos e ouvidos a essas palavras, né, e ao coração de suas bondosas recomendações? Aí ele diz assim, gostaria que se desse mais importância, mais fé às leituras evangélicas. Então ele fala assim, é o que nós estamos fazendo, né? Estudar o evangelho, entender o evangelho, as religiões deveriam falar mais claramente do evangelho, que nada mais é do que esses ensinamentos de Jesus para a gente fazer o bem. Quando a gente fala em evangelho, qual é a ideia do evangelho? É Jesus nos ensinando a fazer o bem. Jesus pedindo para nós não sermos orgulhosos, para nós não sermos egoístas, para nós sermos humildes, para nós perdoarmos, né? Abrir o coração, não deixar o coração gelado, não ficar só pensando se a pessoa fez ou deixou de fazer, se a pessoa é isso ou é aquilo. Quando a gente começa a estudar, né, quando a gente falou que fez 2 anos já, né, que a gente está estudando o Evangelho, lá nos primeiros dias, o que a gente estudou? O início do Evangelho. Qual era a ideia de Allan Kardec quando ele fala que vai, né, escreveu esse livro do Evangelho? Não era de fazer um novo Evangelho, mas sim de pegar os ensinamentos de Jesus, para nós aprendermos a ser melhor. Então ele cita aqui, né? Ele não fala nem de Evangelho Espírita, de Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, gostaria que se desse mais importância, não só importância, ele diz assim, mais fé às leituras evangélicas. Aí ele diz assim, no entanto, abandona-se esse livro, faça dele uma palavra vazia, uma carta fechada. Ele diz assim, deixa esse código admirável no esquecimento. Aí ele fala, vossos males, né, os males nossos, os males do mundo, é consequente
consequência apenas do abandono voluntário desses resumos das leis divinas. Ele diz que os ensinamentos de Jesus são resumos das leis de Deus. Ele fala, lede essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Aí diz assim, homens fortes, armai-vos, quer dizer, pega esse evangelho como sendo uma arma e utiliza. Usa ela como uma arma que você tem. O que você tem como arma? Evangelho. Homens fracos, fazei de vossa doçura e de vossa fé armas decisivas. Sedes mais determinados e mais constantes na propagação desse ensinamento, da doutrina de Jesus. Aí ele fala, né, como espírito que está vindo nessas páginas dar para nós ensinamento, ele diz assim, o que viemos vos dar é apenas encorajamento. É apenas para estimular o vosso zelo e vossas virtudes que Deus nos permite esta manifestação. Porém, já vos bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade, pois as manifestações espíritas se produzem especialmente para aqueles que têm olhos fechados e os corações indócios. Ele está dizendo assim, para nós só precisaria do evangelho, eu não preciso ir no centro espírita para saber se tem espírito ou não, se existe ou não existe. Ele diz assim, essas manifestações são para as pessoas que não acreditam. Aquelas que já acreditam, o que elas precisam? Elas precisam do evangelho. Do quê? Do acreditar que aquelas palavras de Jesus é que vai fazer um mundo melhor. É que vai me fazer alguém melhor para alcançar um mundo melhor. E depois ele começa dizendo, né? Ele fala da caridade, ele cita a caridade. Caridade é a âncora eterna, a salvação em todos os mundos. Sem caridade não há fé, pois a fé é apenas um raio de luz que faz brilhar uma alma caridosa. É a mais pura, ele diz que a caridade é a mais pura emanação do próprio Criador. Quando você está ajudando e está fazendo o evangelho, usando a caridade, você está emanando aquilo que vem de Deus. Sua própria virtude dada por Ele a nós, a criatura. Como desconhecer essa suprema bondade, ou seja, a bondade de Deus? Qual seria o pensamento, o coração suficientemente perverso para reprimir e expulsar esse sentimento inteiramente divino? Ou seja, não acreditar na caridade, não usar da caridade. E depois, né, a gente fala assim, quando a gente fala em São Vicente de Paulo, né, aqui eu peguei algumas coisas sobre ele. Ele nasceu na França, foi padre, foi nomeado capelão pela rainha, pelo Henrique IV, fazia distribuição de esmola dadas aos pobres, visitava doentes no hospital, cumpriu uma missão de sacerdote com tanto amor e com tanto zelo, que todos já o consideravam na terra ainda, quando encarnado, como santo. Aí ele diz assim, para ele, quando padre ainda, né, Padre Vicente, cada doente, cada pessoa, por mais miserável, era a própria pessoa de Jesus Cristo e tinha que ser tratada como tal. Ele enxergava nas pessoas, naquilo que a gente falou, naquilo que Jesus fala, né? Quando vestistes um pequenino, quando daram algo para alguém, é para mim que está dando, né? Quando estiver vestindo um pequenino, está vestindo a mim. Então ele diz assim, que cada doente que ele enxergava, cada pessoa, por mais miserável, ele entendia que era a própria pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, e tinha que ser tratada como tal. Fundou lá, né, na Espanha, a Confraria do Rosário, que se dedicava a visitar e cuidar de doentes. Por isso se tornou capelão geral e real da França. Fundou uma congregação de padres que trabalhava para evangelizar os camponeses. Num apelo feito pelo Padre Vicente, nasceu uma outra confraria, chamada Confraria da Caridade, conhecido também como o Movimento das Senhoras da Caridade. A primeira religiosa foi uma camponesa de nome Margarida,
que teve orientação de Santa Luísa, oficializou a Confraria das Irmãs da Caridade, atualmente ainda existe, né? Elas são conhecidas como Filhas da Caridade. Inspirado por seu amor a Deus e aos pobres, Vicente organizou obras de caridade. Quer dizer, ele é tido no meio, assim, no meio espírita também hoje, né? Mas ele era, vamos dizer, católico. Aqui, acho que em Mairim, que tem, né, um asilo, com o nome dele, São Vicente de Paulo. E é assim, acho que como dos seres assim mais conhecidos na religião, a pessoa que mais atuou na caridade, né? Então ele é um exemplo de pessoa que fez caridade quando esteve na Terra. Então assim, né? Aqui foi pego, depois a gente vai ter mais uns itens para a gente ler na próxima segunda, que vai falar também de pessoas que fizeram a caridade. Então, aqui, quando fala na beneficência, né, que são os itens que nós estamos lendo, ele fala praticamente de caridade. O capítulo que nós estamos estudando, ele fala de caridade. Você vê que a Igreja Católica transforma essas pessoas caridosas em santos, né? Mas eu não gosto muito, né? Não estou criticando, mas parece que são pessoas criadas especiais, né? Por serem tão boas e se tornarem santos. Como se os frequentadores, as pessoas adeptos da religião lá não pudessem chegar a ser como essas pessoas, né? A gente sabe que a gente, como somos espíritos, nunca chegaremos a ser um Chico Xavier, um Bezerra de Menezes nessa encarnação, né? Por isso que, graças a Deus, a gente tem a reencarnação para a gente ter mais tempo, né? Para chegar a ser um santo, como foi São Vicente de Paulo, como foi Maria Teresa, como foi a Irmã Dulce, né? Como foram vários personagens da história que foram caridosos, né? E você vê que eles não têm... As pessoas não querem também ser santos, né? No fundo, não querem ser iguais a eles, não querem seguir o exemplo deles, porque, na verdade, eles não têm uma vida virtuosa no sentido material, né? E as pessoas ainda pensam nisso, né? Como sucesso de vida ser bem resolvida materialmente. Aí, quando você vai à igreja, quando você vai ao centro espírita e fala assim, você tem que ser um Chico Xavier, você tem que ser alguém parecido com Jesus Cristo. Aí você vê a vida dessas pessoas, materialmente falando, você vê que eles não foram bem-sucedidos, né? Mas, né, lá atrás a gente estudou isso, né, Oswaldo? Que a gente tem que trabalhar para os tesouros que estão no céu, né? Não os tesouros que estão na terra, né? Quando a gente entender isso, a gente vai chegar mais perto de ser pessoas parecidas com essas. Você está falando, né, que na verdade é assim, né? A encarnação, eu acho bacana, né, a forma que Deus age para que nós cheguemos aonde precisamos chegar, né? Com o livre-arbítrio, com tudo que nós temos, as pessoas falam, mas eu não posso fazer o que eu quiser, posso. O que esses seres vão mostrando e o que a reencarnação vai fazendo com a gente é a gente ir percebendo, que nem você falou, tem algum problema em eu ter uma vida boa? Não. Tem algum problema em eu ter dinheiro? Não. O problema é que cada vez que a gente vai reencarnando e aprendendo mais, e cada vez que a gente usa erradamente aquilo que Deus nos dá, né, que foi colocado em nossas mãos, porque a gente percebe o que tudo que nós temos na Terra, tudo que nós temos que aparece para nós é para que a gente use compartilhado, deveria, né? Só que o materialismo, o não entendimento às leis de Deus, o não entendimento aos ensinamentos de Jesus faz com que a gente pense só na gente. Aí surge para nós aquilo que a gente chama de egoísmo. E aí as encarnações subsequentes, elas serão para que eu vá perdendo isso. Como vai acontecer isso? Então, eu tive uma vida maravilhosa com tudo que tinha direito. Usei todos os benefícios só para mim. Beleza. Tem algum problema nisso? Não. Mas não é o que Deus espera de mim. Beleza. Então vamos fazer diferente agora? Vamos encarnar com bastante dificuldade?
Vamos encarnar. Você já teve uma vida onde você teve tudo. Agora vamos encarnar numa vida onde você não tenha nada disso. E aí você vai ver o quanto é difícil a vida de quem não tem esses benefícios. E você vendo e olhando pessoas estando bem. O que que acontece? Você faz 2 encarnações diferentes. E aí a última sua foi dessa, de muita dificuldade, de muito sofrimento. Beleza, eu vou para o mundo espiritual. Depois lá eu faço um balanço. Qual a conclusão que eu chego? Né? Que a vida difícil, se eu tivesse condição, é o que a maioria das pessoas falam, né? Ah, se eu tivesse... A gente ouve muito, e a gente já falou isso nos estudos anteriores. Ah, se eu tivesse dinheiro para ajudar os outros. Ai, como eu gostaria de ganhar na loteria e ter dinheiro para ajudar os outros. Então você tem a vontade de ajudar os outros. O que que falta para você? Você acha que falta o dinheiro. É. E aí você fala, o que que essas pessoas do quais nós estamos falando, por exemplo, esse São Vicente de Paulo, o que que ele tinha? Que é nada. Nada. O que que ele queria? Ele queria ajudar. O que que ele fez? Ele reuniu pessoas, buscou nas pessoas, ensinou as pessoas, passou o evangelho para as pessoas, para que pudesse ajudar. De que forma? Com o que ele tinha. Com o pouco que ele tinha. Então a gente fala assim, né? As pessoas usam muito aquele termo, né? Um pouco com Deus é muito. E a gente sempre fica buscando ter muito para poder fazer, e não faz. Mesmo, porque ele fala assim, a gente tem até que bastante. O que que falta, como disse outro? Falta vontade para nós. Falta esse entendimento de que para que serve a vida. Ainda, por mais que as pessoas falem, nós achamos ainda que ter dinheiro, ter uma vida boa é a melhor coisa que existe. Na verdade, a gente tem duas vontades, né? Uma vontade de ajudar, mas a vontade maior que a gente tem é de ter mais conforto. Aí a gente se dedica muito mais tempo à segunda opção. Por isso que a gente não consegue desenvolver a caridade. Porque enquanto, se você tem 10, você quer ter 20. Se você tem 20, você quer ter 40, né? E você nunca chega, nunca fecha a conta. E quando você vê a sua encarnação passou e você não desenvolveu a parte espiritual, né? De caridade e amor. Você nunca está contente com o que você tem, você fica sempre arrumando uma desculpa para um dia ajudar, né? É. E aí, como você fala, aí passa a encarnação, e aí a gente só vai descobrir isso depois, né? Porque por enquanto a gente está com um véu que não permite lembrar do que eu fiz nas outras vidas, eu só tenho o entendimento que eu ainda tenho, e aí eu volto para o mundo espiritual, sem o corpo material, sofrendo por coisas feitas, por erros praticados, e Deus vai me permitir, depois de algum entendimento, de algum estudo, o que eu, na verdade, deveria ter feito quando estive na Terra e não fiz. Aí por que eu preciso reencarnar? Porque eu preciso melhorar, porque eu preciso me tornar aquela pessoa, aquele ser que Deus entende, né, que na criação dele eu deveria ser. Então eu volto para a Terra com aquilo que eu não tinha feito e com algum entendimento do que eu devo fazer, orientado pelos guias espirituais e pelas pessoas que estarão encarnadas comigo, e eu vou tentar na próxima vez fazer de novo. A chance de eu errar, grande. A chance de eu fazer tudo igualzinho que eu tinha feito no passado, muito grande. O que que precisa? Daquela vontade dentro de mim de melhoria. E aí eu vou de novo. Não consigo. Aí Deus fala assim, bom, eu tentei da mesma forma 2 vezes, não deu certo. Vamos mudar um pouquinho? Vamos dar um pouquinho de dificuldade para ele ver como é difícil quando se tem, né? Se tem fome, quando se tem uma vida difícil, quando se precisa do auxílio dos outros. Porque uma coisa é você precisar do auxílio dos outros e as pessoas não te ajudarem. Aí você fala, e dá todas aquelas desculpas que dá. E a outra é você passar por aquilo e falar, é difícil mesmo viver assim, não é fácil. Qual é a melhor forma de fazer? De todos se ajudarem. Então, o que se quer, o que Jesus ensina, não é que você tenha que abrir mão do seu conforto. É que você divida aquilo que você tem com o outro para minorar, para tirar o sofrimento do outro. Se cada um ajudasse um,
Não seria tanto. Só que a gente acha que se quer ajudar todo mundo. Eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Como diz, a gente sempre fala, eu não vou terminar com a fome nos países que mais têm fome. Mas se eu conseguisse ajudar um, e o outro ajudar outro, e o outro ajudar outro, então o que se quer da gente é isso, que a gente crie dentro da gente esse entendimento. De que se todos se ajudarem, não vai haver sofrimento. É. A gente fica preocupado, mas a África tem fome. Não, na sua rua, como a gente já brincou, né? Na sua cidade, em alguns lugares por ali, tem gente também com essa mesma dificuldade. Então você não precisa ir lá. Mas se você começar a fazer aqui, e se der esses bons exemplos, e passarem para outros, isso for acontecendo, aquela terra, planeta Terra, que Deus entende que possa acontecer, que Jesus fala que possa existir, vai depender de quem? Das pessoas que estão aqui, não de Deus. É. Porque aqui só existe isso para aprendizado desses seres. Mas como nós não sabemos da evolução, da sequência dos mundos, nós dedicamos tudo à nossa vida aqui na Terra, como se fosse a única, e eu tenho que sair daqui tendo vivido tudo de melhor que ela me deu. E não é isso. Né? Então, na verdade, é uma escola onde Deus coloca as pessoas, os seres, para aprenderem um com os outros. Eu de um lado, o outro do outro, invertendo os papéis numa outra encarnação, até que todos aprendam isso. Né? Então a gente fala assim, qual é a missão da minha encarnação? É me melhorar. Melhorar para quê? Para que eu seja melhor e que esse melhor alcance as outras pessoas que precisam. Então Jesus, quando eu sempre falo às pessoas, o que Jesus pede? Jesus vem à Terra e demonstra assim, as pessoas que precisam venham até mim, que eu vou ajudar. E as pessoas que não precisam, venham até mim para a gente reforçar o time que vai ajudar os outros. É. Então ele quer as pessoas de duas formas. Você precisa de ajuda? Tá, vem que eu vou te ajudar. E você não precisa de ajuda? Então vem comigo que nós vamos ajudar. Dá uma mão. Né? Então ele convida as pessoas assim. O que você tem? Eu preciso do senhor, beleza. E depois que eu tiver bom e tiver com tudo acertado, vai ser a minha vez. Né? Então, das duas formas. Né? Então eu falava assim para algumas pessoas, até tem uma pessoa que ela lembrava sempre disso. Quando eu passo para o mundo espiritual, como que eu chego no mundo espiritual? Se eu desencarnar hoje, como é que eu vou chegar no mundo espiritual? Precisando de ajuda? Ou ser mais um no time que vai ajudar? Eu sempre fazia essa colocação para as pessoas pensarem. Quem é você no mundo espiritual? O necessitado de ajuda ou o que vai ajudar? Porque nós ainda, apesar de ter uma vida boa, e sempre falo, pelo que a gente vê no centro, mesmo as pessoas que estão muito bem vão no centro só para buscar. É. Elas não são pessoas que vão para reforçar o time que vai ajudar. Elas estão sempre, você vê assim, e às vezes é o caso de Jesus, é o caso de Chico Xavier, é o caso de Irmã Dulce, foi o caso de São Vicente. É difícil aparecerem pessoas que falam assim, não, eu estou aqui para ajudar no que precisar. Não, elas só vão buscando alguma coisa. Um passe, uma água fluida, um isso ou aquilo. Ela não se coloca como pessoa capaz de ajudar. Né? Daí quando fala, quando eu desencarnar, eu vou lá para fazer resgate espiritual, para ajudar nos hospitais espirituais. Eu acho que é fácil chegar lá e se candidatar. Estamos explicando aqui como é que tem que fazer, a pessoa não está entendendo como é que vai chegar, só porque morreu vai achar que já chega mudar. Pronto. É. A mágica do desencarne. É. Vai ter que varrer muito chão lá, vai ter que limpar muito banheiro lá. Não é? Isso aí, vamos encerrar? Vamos. Sim. Então, fica mais um ensinamento, né, de caridade, mas a gente ainda vai continuar, ainda tem bastante para... Mas a gente fala assim, né, esse capítulo 13 que nós estamos estudando aqui é bem isso, é só caridade, 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 para que a gente passe a entender, né,
que a gente percebe que a gente não sabe nada com relação a isso. Isso aí. Então nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, por esse ensinamento desta noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso que nós tivemos a oportunidade de aprender, nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas, as correntes pacifistas, dando um passe espiritual em cada um de nós, as correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos pensar também nos nossos familiares, entes queridos, aquelas pessoas que queremos ajudar, levando o pensamento até elas e pedindo a essas correntes espirituais que também possam visitar esses amigos, esses familiares, os seus recintos, para que eles também nesta noite possam receber esse passe espiritual e que possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. Neste momento, nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. Pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim Que seja. assim seja. Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem, 7h30, mesmo horário aqui. Tá bom? Até mais, Oswaldo. Boa semana. Mais, Fábio, boa noite a todos, boa semana a todos e até a próxima segunda, se Deus quiser. Que assim Até mais. seja. Tchau. Obrigado.